E fazer essa treta fake foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque foi assim que eu fiquei Nossa, amigo do Luciano, né, é do Prove. controvérsio você dizer isso, sabe, porque, É muito a controverso. treta fake, além de ter sido algo arriscado, eu sei que também teve coisas que não foram tão legais Nossa. que aconteceram. Enfim, Luciano, como vocês se conheceram? O que você falando que ele era um pilantra, um desgraçado, É, ele é tudo assim mesmo. não, mas ele é Porque o que mesmo. que acontece, Pelicast? A treta era pra ser entre eu e o Bruno, certo? Só que Sim. o Luciano, ele entrou no meio do nada, né? Pensando que ia ser bacana e tudo mais, que ia dar mais hahaha na situação. Só que piorou tudo, mano. Porque ele fez parecer que a minha briga bestinha com o Bruno era algo sério. E ele fez um RP com o Bruno de que eles tinham brigado, tá ligado? Então, tipo assim, quando tava só eu e o Bruno na situação, o povo pensou, nossa, que coisa besta, não acredito que isso aqui é real. Só que apareceu o Luciano falando, eu e o Bruno, meu melhor amigo, nós brigamos. O Bruno está maluco, eu não sei o que fazer. Aí, tipo assim, o que antes era um bagulho que deixava as pessoas na dúvida, o povo só pensou, caralho, então isso que realmente é verdade. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. O Luciano, a gente nunca conversou nessa época. E ele disse que ele mandou mensagem pra mim e eu não estava respondendo ele, meio que pra entrar no RP, tá ligado? Entre eu e o Bruno. Só que, mano, eu fiquei tipo assim, não, não, doido. Ele não mentiu que a gente se conhece, né? Pra entrar nessa mentira. Cara, eu achei isso aí tão maluco, porque ele falou, tipo, eu mandei mensagem aqui pra CB depois de ter brigado com o Bruno, só que ela não me respondeu. Os dois estão fora de si. E o título do vídeo, desse vídeo que ele fez, era Meus amigos estão brigando e eu não sei o que fazer. Eu fiquei, hã? Meus amigos? Cara, a gente nunca nem conversou, velho. E aí eu tive uma primeira impressão muito ruim do Luciano, doido. De que ele tava mentindo, tá ligado? Só que aí, passou um tempo, né? Acho que depois das chamas da situação ter diminuído ou aumentado, não lembro mais. O Luciano me mandou mensagem, coisa que a gente não tinha feito antes, né? E o meu primeiro diálogo com o Luciano foi ele me mandando desenho NSFW O meu quê? e do Bruno pra mim. Foi! O quê? Esse foi o primeiro Não, diálogo que nós calma, teve, doido. calma aí, calma aí. Foi, doido. A gente nunca conversou, velho. Aí o cara chega em mim, me mandando NSFW meu e do Bruno. Não, Tá calma. ligado? Tu tem ideia que isso tudo que tu tá falando é bomba, né? Tu tem ideia que isso tudo aí que tu Não, tá me mano. falando, carreira do Luciano vai assim, ó. Não, Pum. mano, eu já falei sobre isso, mas acho que não chegou a muitas pessoas. Só que, tipo assim, velho, eu levo muita coisa na piada. Eu não levo mais nada a sério, tá ligado? Então eu só fiquei, mano. Cara, é sério que tu me mandou isso, velho? Aí a gente só começou a conversar na moral. Daí a gente bateu muito papo depois disso, mano. Depois ele ter mandado NSFW da gente. Só que ele mandou, tipo, não na intenção de me chocar. Mas ele falou, mano, olha só o que fizeram de vocês, velho. Porque Ai, não, tava. entendi. Entendeu, né? Não foi Não, numa isso situação de, muda tipo, só com a minha completamente o cara. contexto, porque, tipo, se ele mandasse um pornozão de vocês dois e Não. logo em seguida falasse: "Olha aqui, kkkk, olha aqui Não, isso", não. aí Era ele falando, mano, olha que bizarro, não, já estão fazendo isso aqui de vocês. pô, cara, assustador, sabe. E curioso também que vocês são amigos, sabe, porque dependendo da tua cabeça, isso poderia ser uma péssima primeira impressão. E Poderia. tipo, poderia excluir a oportunidade de vocês estarem trocando ideia hoje. Pois é, mano. Mas Caralho. assim, acho que é porque eu sou uma pessoa muito aberta a conversar também, né? Então, tipo assim, de começo eu infelizmente tive a primeira péssima impressão do Luciano, por causa que ele fez aquela pequena mentiria, né? Só que, tipo assim, eu não fiquei tipo, ai, eu não gosto do Luciano. Eu fiquei, pô, mano, você mentiu sobre isso. Mas tudo bem, né? É pro vídeo, é pra piada, é pra Nossa, treta fake mas aqui. olhando sabendo disso tudo é assustador, porque a treta fake que vocês fizeram, eu achava que, tipo, esta parte do Luciano, ele tinha conversado com vocês 2.
sabe? Porque Não. não era qualquer coisa em jogo, era a credibilidade de vocês na internet, sabe? Sim, velho, a gente É, brincando com isso como se não no- fosse nada, doido. Nossa senhora. eu depois quero jogar a minha opinião sobre esse assunto, sobre este assunto Certo, da treta fake. certo. Quer que eu jogue agora a minha opinião? Só Sobre concluindo aqui, Por favor, por é, favor. só dando a conclusão nesse assunto, hoje em dia eu e o Luciano, a gente realmente é amigo, a gente grava junto e tudo mais. É uma pessoa maravilhosa. Eu fico triste de ter tido a primeira impressão do Luciano no começo, por mais que ele tenha me dado motivos, né? O Mas eu Luciano fico deu arrependida todos os porque. motivos pra vocês tretarem real mesmo, tá ligado? Não, doido. Graças a Deus, eu levo muita coisa na brincadeira, mano. Pra me tirar do sério ou pra fazer uma brincadeira que eu não vá gostar. Tem que ser algo muito específico. Eu levo tudo na brincadeira. E o Luciano, ele também é assim. É porque é melhor rir do que chorar, né, mano? Melhor a gente levar as coisas na brincadeira. Eu consigo entender até certo ponto esse lance da brincadeira, sabe? Porque são Uhum. ambientes, entende? São ambientes e intimidade, acima de tudo. Sim, sim. Tipo, um exemplo, se tu tá conversando com um grupo de amigos e do nada chega uma pessoa e começa a zoar com a tua cara, mas falando que é brincadeira, eu acho só, tipo, cara, tu tá sendo um babaca. Tá Não, sendo merda, exaustão tipo, total. uma coisa a gente é íntimo, aí tu tá zoando com a minha cara, piadas internas que está todo mundo em conjunto rindo e brincando. A partir do momento que Uhum. não tem essa coerência, eu me sinto incomodado com esse tipo de coisa. Não, Porque, total poxa, razão, velho. não é qualquer, tipo, não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de coisa. Uhum. Tem razão, tem razão. Mas, tipo, eu admiro bastante você não levar as coisas muito pro coração, mas também, também é Não, bizarro. num contexto que você citou, se fosse uma pessoa só enchendo muito meu saco Não, desnecessariamente, sem eu aí é achar engraçado, péssimo. mano, aí eu ficaria puta, né? Mas também nunca Aí falaria com a tinha pessoa. contexto também. É tipo, o Luciano era alguém que também tava. É muito atrelado ao Bruno. Imagino que o Bruno já tenha É. citado muito o Luciano. É um contexto muito diferente, sabe? Sim, sim, é um contexto totalmente diferente. E, querendo ou não, eu sabia um pouquinho como era a pessoa do Luciano, né? Que o Bruno falava pra Uhum. mim. Eu ficava, acho que me comunicando com o Luciano através do Bruno, né? Eu falava, ô Bruno, fala pro Luciano tal coisa, mas eu nunca chegava a mandar mensagem pra ele. Aí ficava nessa. Um telefone sem fio absurdo. E o Bruno podia. Sim. Tipo, Bruno, fala pro Luciano que a gente vai fazer uma animação em conjunto. Aí chega o Bruno e fala: Ah, não sei o que, a CB te chamou pra fazer treta fake. Aí é isso. Foi É isso que, exatamente isso, é mano. isso Você que acertou aconteceu. cada palavra. Meu Deus, cara. Mas ó. Vou soltar a minha opinião sobre a treta fake aqui, que vocês fizeram aqui. Não, não, pode soltar, pode soltar. Sobre a treta fake que você e o Bruno Rascunho planejaram. Que era pra ser um bagulho ridículo, não sei o quê. Eu acho paia, mas não a ponto de eu falar, não sei o quê, absurdo, sabe? Porque os vídeos que vocês lançaram no início eram de fato ridículos o suficiente pro pessoal notar. Sim, Entende? sim. Pô, tinha momentos que bugava a edição, tinha momentos que tinha easter egg no meio do vídeo, dava pra saber que não era algo sério. E tipo, porra, os argumentos eram ridículos, dava pra perceber que era piada. E eu também já tinha Uhum. uma noção, porque, porra, eu conhecia o Bruno, eu não conhecia você, eu fui conhecer você por conta disso, sabe? É até curioso que muita Péssima gente... primeira impressão também. Não, aí, tipo, eu fiquei, porra, ok, né? Só que, quando o Luciano entrou no meio dessa parada, o bagulho cagou que só o cão. Ah, desandou tudo, mano. Desandou e começou a ficar ruim, sabe? Começou a virar lição de moral e era entretenimento. Ao mesmo tempo, eu fiquei, cara, Luciano, você não se envolve, cara. Ele se envolveu. Tipo, você não tinha ideia, porque ele no grupo de amigos, ou tinha, sei lá, no grupo de amigos ele ficava falando que realmente brigou com o Bruno. Sabe? Sim, Tipo, o eu fiquei pessoal sabendo disso. achava Ele ficou isso. falando pra vocês também. Não era uma coisa só com o público, entende? Era uma coisa com todo mundo que tava Sim, vendo foi de paia. fora. E isso aconteceu diversas situações chatas, porque teve gente que realmente se afastou do Bruno, teve gente que realmente levou isso pro coração, e aí que começou a ficar paia. Porque é uma
coisa chata, tipo, acontecer esse tipo de briga no grupo de amigos. E o pessoal Uhum. começou tipo, tinha gente que também tava achando brincadeira, só que o pessoal começou a questionar de verdade quando o Luciano se envolveu. Eu sinto que se o Luciano não tivesse se envolvido, até mesmo as consequências teriam sido menores, sabe? Porque Teriam pra caralho, velho. teve canal de opinião reagindo ao vídeo, canal de opinião falando absurdos, canal de opinião comparando isso com crimes absurdos, sabe? Uhum. Sabe, foi assustador onde chegou e pra culpa justamente pro Luciano ter se envolvido. E eu Sim, sabendo velho. agora que, tipo, o Luciano se envolveu espontaneamente e não teve uma conversa direta com você. Não teve, Tipo, mano. só piora tudo. Só, só faz ficar Sim. mais bobo ainda. Eu fico, caraca, mano, que idiota. Mas, Cara, é, e eu, como uma pessoa que não conhecia o Luciano, que nem eu te falei, eu tive uma primeira péssima impressão porque eu imaginei que ele tinha feito na maldade, tá ligado? Mas caraca, não, o Luciano, ele se envolveu, mas não foi querendo que acontecesse tudo aquilo, tá ligado? Ele pensou que o povo continuaria levando como algo pequeno. Assim, o Luciano também é uma pessoa inocente, tá ligado? Conhecendo ele que nem eu conheço hoje, você também, Freecast. sim, O sim. Luciano não fez por mal, mano. Não, eu tenho certeza absoluta que o Luciano não fez por mal. Eu tenho certeza absoluta. Quando teve um momento pra ele desabafar comigo, ele me explicou cada ponto, eu consegui entender o lado dele, o pessoal conseguiu Uhum, entender. Óbvio que teve muitas consequências. teve. Não é algo muito legal de fazer com o público, porque apesar de ser um puta do entretenimento, um negócio legal de acompanhar, se torna banal, sabe? E o que Sim, eu sim. achei engraçado, rendeu bons momentos a treta fake, que nem o Putones reagindo. Isso, que eu achei que foi o auge da treta. Porque o Putones, ele não só fez com que isso tudo virasse uma grande alegoria. Ah, inclusive, tipo, o Putones ele chegou a entrar em contato com vocês, né? Perguntando se era real. Ele não teve uma Sim, coisa assim? Tipo, como que foi foi, isso? foi. Ele mandou mensagem pra mim no Insta. Aí eu fiquei, ih, caralho. O Putões, eu sei como é que são os vídeos dele, mano. Ele vai querer fazer vídeo sobre, eu não vou nem responder, véi. Que era Meu ele perguntando se Deus. era real ou não. Aí eu nem respondi, mano. Aí ele só do Pior nada falou: erro. vocês estão mentindo, né, seus trambiqueiros? Seus espertinhos, vocês estão mentindo. É tudo zoeira esse aí. Aí ele foi lá e fez o vídeo. Só que, quando ele percebeu que era tudo brincadeira, né? Porque eu meio que dei a entender, se eu não me engano. Eu acho que eu respondi ele sim. Só que quando ele perguntou diretamente, né? Querendo saber sim ou não se era fake ou real a treta, eu deixei de responder e aí ele entendeu. É... Só que quando ele percebeu que era tudo fake, ele mandou mensagem, acho que pro Luciano. O Luciano explicou a situação, né? Disse que era fake mesmo. E o Putones fez um vídeo, só que dando a entender que ele estava dentro da brincadeira, tanto que aquele vídeo dele, ele não leva a situação a sério. É só ele zoando, tá ligado? Cara, Aproveitando o hype da situação mesmo. pra quem não está sabendo da situação, eu acho que eu vou. Este momento. Ai, eu quero mostrar isso na televisão aqui. Pra quem não sabe da situação, o Putones, ele fez um vídeo falando sobre a treta do Bruno Rascunho com a CB. E o vídeo é bizarro, porque eu acho que ele leva a brincadeira do nível acima, porque ele tá começando a falar, ah, não sei o quê. O Bruno, o resumo da treta é o seguinte: Bruno Rascunho, esse animador aqui, Esse animador, ele ficou Bruno bravo Rascunho. com a CB e ele ficou falando assim: eu vou matar! Eu vou matar a CB! Aí ele começa a rasgar a camisa no meio do vídeo, cara. Aí eu fico, caralho, mano, que é isso, cara? Que é isso? Ó, aqui, ó, Putones, CB e Bruno. Aqui. Cadê? Eu acho que você não vai conseguir escutar o áudio, CB, mas é esse trecho em específico aqui, que tá na televisão aqui. Eu acho que Uhum. eu comentei. KKK, oxi! 78 Tá ali likes. mesmo. Aqui, ó. Aí, ó. Ai, 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 ai. Mano. Tem Ah, um mano. Pra Quando eu mim, e o Bruno, a gente viu esse, a gente ficou tão orgulhoso que ele teve uma reação dessa falando da eu gente, acho velho. que a treta devia acabar aqui, sabe? Eu Foi, acho que mano. este era o momento, porque. Ó, eu vou até confirmar que pelo visto, tipo, o Luciano não. Não, se envolveu sim, ele cita aqui no final do vídeo, mas eu sinto que tinha que acabar com vocês dois. Se o Luciano não tivesse se Era. envolvido, tipo.
As coisas poderiam ter ficado melhores, sabe? Tipo, Poderiam. tu sabe? O Mas. Luciano, ele se sentiu muito culpado, porque ele viu isso, né? Que a situação começou a ser vista de outra forma pelas pessoas quando ele entrou no meio. Por causa da forma que ele tratou a situação, né? Que foi fazendo parecer que a situação toda era real. Eu e o Bruno, a gente ficou brigando, né? Entre aspas, mas foi deixando muito esquisito e com argumentos muito idiotas, tá ligado? Pro povo não saber se aquilo era sério ou não. Isso porque sabe o que eu interpretei logo de início? Tipo, quando o Bruno, se eu não me engano, foi você que fez o primeiro vídeo, né? Uhum. Você Sim, foi eu. soltou em direta falando, esse animador aqui é um bosta. Aí tu fez o desenho todo escrachado do Bruno. Aí, tipo, Aham. o primeiro vídeo que foi feito e logo em seguida a resposta do Bruno, dava pra entender que era tipo uma collab assim, uma collab forjando uma treta tão idiota a ponto de se tornar engraçado. Sim, Eu sim. até sinto que se fosse só isso não ia dar em nada. Se vocês terminassem com aquele podcast lá que o Bruno postou no canal, pô, ia ser perfeito. Porque aquele podcast, Seria, sério, mano. só a dinâmica de vocês dois interagindo no programa é um puta de um conteúdo. Sabe, Sim. tipo, só vocês interagindo e depois dessa jornada de treta, é um puta do conteúdo. Eu sinto que começou a se tornar dissonante com aqueles vídeos lá do Luciano falando, o que é ser um criador de conteúdo? O que é fazer o sucesso? Porque virou outra coisa, virou outro foco, e o ponto Sim, nunca foi esse. exatamente, mano. Cara, foi muito doida a trajetória. Eu me pegava pensando, né, pô, se a situação tivesse sido um pouquinho mais leve, se o Luciano, mesmo que ele quisesse fazer um vídeo sobre, né, porque é um grande amigo do Bruno, mas se ele tivesse escolhido outras palavras, se ele não tivesse forjado aquela conversa com o Bruno, né, deles brigando, que eles meio que fingem que tava brigando no WhatsApp. Pô, se tivesse sido um pouquinho mais diferente, não Ah, teria dado o problema que deu, começou a sabe? ficar mais, né, eu acho que não é a melhor palavra, mas mais sério a situação, porque e o meu amigo se afastou de mim, sendo que o ponto era, tô tretando porque uma pessoa fez piada de mim em um vídeo, Foi. sabe? É, tipo assim, o combinado era ser só eu e o Bruno, né? E o combinado sempre foi, vai ser muito ridículo. Só que aí, como o Luciano fez algo parecendo muito sério, então meio que a gente tinha que seguir o RP, né? Porque senão ficaria meio esquisito. O Luciano tratando como algo sério e eu e o Bruno a gente continuar como se fosse algo muito bobo. Imagina a situação, CB, que você leva pro coração as coisas que o Luciano fez e se torna uma treta real. Olha que bizarro. Caralho. Em algum outro universo isso aconteceu. Virou assunto recorrente de canal de opinião, tá ligado? Maior que a treta do Haluca, porque, tipo, quando eu descobri que era treta fake, eu comecei a conversar com o Bruno, eu falei, pô, Bruno, eu até fiquei chateado contigo, cara, porque eu acho que poderia ser pior, sabe? Eu acho que você tinha que piorar, tá ligado? Começar a levar pro coração mesmo, começar a cometer crime, tá ligado? Jogar pedra na casa da CB, sabe? Vazar todos os dados, sabe? Tipo, acho que seria mais engraçado se a treta fosse pra esse Seria caminho. mais engraçado, mano, se você cometesse crimes. Cara, pra Acho virar que treta do acrescentaria Haluca. mais. Não, mas só que, tipo, é esse o ponto que eu disse, tipo, se mantesse só na brincadeira, sabe, eu não acredito que não ia dar tanto problema. Uhum, Mas ainda bem que tudo terminou, agora vocês se consolidaram, foi. você e o Bruno Rascunho estão muito atrelados, sabe? Vocês dois agora, tipo, o pessoal associa naturalmente vocês dois, o pessoal vê o conteúdo de vocês como até algo em conjunto. Eu até pergunto, se isso for uma pergunta de algo, como eu posso dizer, algo confidencial, você pode deixar em fechado? Eu acho Já que até sei o que que não, é. não, calma, não é sobre isso, calma. Não, mas pode ser essa pergunta. Olha como a tua mente foi para outro lugar. Eu ia perguntar se Não, cara, eu não você. sei nessa eu Calma. estava Não, pensando. mas eu não sei o que você está pensando. Eu ia Não, eu também não perguntar. sei o que que você estava pensando. Fala.
Tá, agora eu tenho 2 perguntas agora. Não, você só tem uma. Não, só tenho uma pergunta. Vocês pretendem fazer algum projeto em conjunto no futuro? Era essa a pergunta que eu tinha na cabeça. Ah, Não sei cara, que era pergunta você exatamente o que eu pensou. estava pensando, Ah, era acredita? exatamente o que você estava pensando? Exatamente isso, Puxa vida, cara. pô, que eu até pensei em outra pergunta aqui. Não, mas primeiro responde essa aí. Projetos futuros, eu e o Bruno? Sim. Estamos sim. Nada no nível de treta fake, né? Nada que seja fake. Ah, bom. Mas a gente tá, assim, pensando em fazer projetos futuros. Ah, bom. Agora já está sendo feito, né, meu amigo? Já está sendo feito. Poxa, qual que era a outra pergunta que tu pensou pra eu me inspirar aqui, que eu não saiu da minha cabeça Cara, aqui? eu não faço ideia, mano. É, Na vamos. verdade, foi essa mesma pergunta aí Ah, que essa você mesmo? falou, Ah, né? não, não, curioso, Ah, não, não, tá tudo bem, é. É tudo bem aqui, né?